Olá, amigos e amigas da TV Câmara Itajaí. Há 15 anos, Lentes para a Cidadania. Você sabia que em 5 de junho último, o prefeito de Itajaí, o Robson Coelho, assinou o decreto de criação do Parque Municipal Natural do Canto do Morcego. A unidade de conservação abrange uma área de 2,5 hectares em Morraria Rochosa que avança para o mar, entre os bairros Cabeçudas e Praia Brava. O local possui elementos naturais e culturais, como o Farol de Cabeçudas, que está sob a responsabilidade da Marinha do Brasil, e as praias do Morcego e da Solidão, com destaque para a caverna habitada pelos morcegos, que é o que dá nome à região. O objetivo é oferecer uma infraestrutura adequada para a visitação pública, sem descuidar da preservação ambiental. E para falar sobre isso e também sobre outros temas afetos ao Instituto Itajaí Sustentável, está conosco hoje a diretora-presidente do INES, a Maria Luísa Furtado Lenzi. Diretora Maria Luísa, seja muito bem-vinda aqui ao Câmara Aberta. Muito obrigada, estou muito honrada com o convite. Sua primeira vez aqui conosco, né? É a primeira vez, sim. Primeira de muitas, tenho certeza. Tomara que sim. A senhora, né, bióloga de formação, já esteve também à frente ali da Secretaria de Meio Ambiente de Balneário Camboriú durante, acho que foi os últimos anos, né? Isso. Onde implementou algumas políticas importantes lá, como licenciamento ambiental, né, lá em Balneário Camboriú. E também no mesmo período acompanhou toda aquela questão do alargamento da Praia Central e tudo mais. E agora, como presidente do INES, aqui em Itajaí já começou fazendo história, porque já participou da criação do decreto desse novo parque municipal. É uma batalha muito antiga já do município. Eu, por exemplo, sou nascida e criada em Itajaí e nunca fui àquela região, nunca consegui acesso, porque sempre havia a proibição, por óbvio, pela questão da segurança. Mas é uma demanda importante para o município, que se conheça aquela área, que os munícipes tenham naquele espaço uma área de lazer e os turistas possam aproveitar. Conhecendo se ajuda a preservar também. Exatamente, esse é o princípio, né? E o princípio das unidades de conservação, que você possa, apesar de serem de proteção integral, elas possam ter visitação. E esse Parque Municipal Natural é esse conceito, é uma unidade de conservação de proteção integral e, a partir do plano de manejo, que será a próxima etapa que vamos cumprir, nós vamos definir os seus usos. Mas, certamente, já sabemos que a gente quer abrir ao público, quer fornecer toda a estrutura necessária para atender esses visitantes com segurança, dando acesso às praias, como você falou, da Solidão e do Canto do Morcego, que são praias minúsculas, mas muito bonitas, que a população acaba se arriscando, usando caminhos alternativos, sem estrutura nenhuma, para conhecer. Às vezes tem só um caminhozinho bem difícil, que a pessoa tem que ir com cordas e Exato. tal, mas é bem perigoso. É ali. perigoso, então é importante que o município forneça essa estrutura para que as pessoas possam conhecer. E estamos aí num caminho, numa conversa com a Marinha do Brasil, que nos recepcionou de braços abertos, para que a gente possa trazer a gestão daquela área para o município e criar essa estrutura para a visitação pública. Assim, a senhora falou que já está nesse processo dessa conversa, logicamente, com a Marinha do Brasil, que é a responsável principalmente pela área do Farol, mas toda a área costeira, mas especificamente sobre a área do Farol, que ela tem, inclusive, há um impedimento, porque ali é uma área militar, né? Como é que está realmente essa questão dessa conversa? Ela já foi, já tem protocolo de intenções? Em quão adiantada está essa conversa? Na realidade, nas gestões passadas, já houve essa conversa e a Marinha do Brasil já se posicionou favorável à criação do parque e à cessão para o município de Itajaí. O que ocorre é que nós não tínhamos um projeto para apresentar e eles só iriam encaminhar o processo efetivamente com um projeto. E é compreensível, porque, afinal de contas, o farol é um importante instrumento de navegação ainda hoje, apesar de toda a tecnologia que existe, mas se a tecnologia falha, o farol vai ser um grande aliado. Então, é importante que a Marinha tenha essa preocupação.
Aí o que nós fizemos foi... O próprio farol, em todos os locais do mundo, os próprios faróis, eles são grandes atrativos turísticos. Exatamente. A pessoa quer chegar perto, quer saber mais ou menos como é que funciona. Exatamente. E a Marinha está de acordo com isso e já nos sinalizou, já tivemos todas as conversas necessárias, eles só precisavam de um projeto. Então, com o decreto do prefeito Robson de Parque Natural Municipal, nós entregamos oficialmente o projeto à Capitania dos Portos aqui, e aí começa agora o caminhar desse processo a Florianópolis, Rio de Janeiro, Brasília, para que seja feita a cessão de uso, a Marinha dando o ok, é feita a cessão de uso através da Secretaria do Patrimônio da União. Então, as obras, no caso, por exemplo, desculpe lhe interromper, as obras de infraestrutura do parque, que vão ser ofertadas para a população, elas só podem, digamos assim, começar a serem feitas após esse ok da Marinha? Exato, mas a gente acredita, como já houve uma intenção passada, né, um ok da Marinha, inclusive já em Brasília, a gente acredita que vai caminhar com bastante celeridade, no mesmo tempo que o município precisa para efetivar se organizar para fazer a construção ali. E o parque, ele tem 3 fases, na realidade, né? A primeira fase vai contemplar o quê? A primeira fase, o objetivo dela é dar acesso ao público àquela região ali, através do bairro de Cabeçudas. Então, pela entrada principal, fornecer infraestrutura como banheiro, né, uma recepção, uma portaria de recepção, as trilhas com guarda-corpo, com paradouros para visitação pública. Então, essa estrutura básica para que as pessoas conheçam o local. E aí, nas etapas futuras, ele passaria para uma concessão à iniciativa privada, uma PPP, uma parceria público-privada. Então, aí o projeto pode crescer com outros atrativos turísticos. Essa exploração, num segundo momento, por PPP, seria como é, por exemplo, hoje o Parque Unipraias? Parque Unipraias, a Roda Gigante, são PPPs, onde o município fornece uma área para que a iniciativa privada faça a exploração. E aí, por óbvio, nesse projeto inicial, nós já delimitamos as áreas que podem ser exploradas e com que podem ser exploradas. Então, como você falou, o ponto principal do parque é a visitação pública com preservação ambiental. Então, já foram delimitadas, junto com a equipe do INES, alguns equipamentos que podem ser criados ali, que nós entendemos, não fizemos o estudo aprofundado ainda, mas a Itajaí Participações vai trabalhar nesse sentido. Investe Itajaí. Investe Itajaí, Mudou bem o nome. lembrado, bem lembrado. A Investe Itajaí vai fazer todo o estudo de viabilidade econômica para apresentar para o setor privado e ver as intenções. Então, nós acreditamos que essa parceria seja possível com outros equipamentos turísticos, né, que daí a criatividade do privado e a viabilidade econômica que vão ditar, mas o INE já selecionou áreas passíveis de uso e também a intenção nessa segunda fase de abrir o acesso pela praia pela Praia Brava, pela região norte da Praia Brava. Então, o parque no futuro vai ter acesso tanto por Cabeçudas quanto pela Brava Norte. E assim, a senhora imagina que esse processo, dessa primeira parte, essa primeira infraestrutura, possibilitar as trilhas com segurança, colocação de banheiros, abertura de guarda-corpos, esse tipo de instalação ela esteja viabilizada, não vamos dizer assim, não vamos dar uma data exata, mas a projeção é que isso esteja viabilizado, a abertura para o público, quando? Então, difícil falar em tempo, porque tudo depende do caminho... Da aprovação da Marinha. Exatamente. No caminho que o processo vai correr junto com a Capitania dos Portos, ali com a Marinha do Brasil, e o município se organizando nesse sentido para o investimento ser do município ou já uma parceria público-privada que já tem interessados em ser parceiros do município nessa primeira etapa,
que é o pessoal da Aprobrava, Associação de Proprietários de Imóveis da Praia Brava, em conjunto com o Ministério Público Federal e Estadual, sentamos todos juntos na mesa e estamos definindo esse caminho, né, possível, e a gente vê perspectivas muito boas, porque o Ministério Público está acompanhando o processo, os privados têm intenção de fornecer isso para o município, o projeto já foi eles que presentearam o município, então, e o poder público está aberto a fazer o processo dentro do regramento de uma unidade de conservação. Então, eu costumo dizer, o universo conspira para que a cidade de Itajaí tenha um grande equipamento turístico. E esse equipamento turístico, num futuro, numa segunda etapa ou terceira etapa, não ficaria totalmente, digamos assim, circunscrito a quem pagar pela entrada no parque, né? Porque diferente, por exemplo, assim, do Unipraias, porque no Unipraias você precisa pagar efetivamente, inclusive para ir até lá em cima, porque tem que entrar no bondinho e tal, que não é a mesma realidade daqui. Continuaria essa parte aberta para o público em geral, sem quem, a não ser que alguém quisesse fazer realmente o uso de algum equipamento turístico que vá ser instalado, algum teleférico ou qualquer coisa do estilo? A ideia estilo. seria essa primeira fase, que é a abertura ao público, ela permanecer gratuita. Então, não teria, né, a gratuidade é garantida, mesmo que seja feita uma parceria público-privada. A exemplo do que está sendo feito no Morro do Careca, em Balneário Camboriú, que foi uma parceria público-privada, né, com o mesmo histórico daqui, de o município chamar, já com o privado com as possibilidades de uso e garante a manutenção da visitação pública. É isso que nós intencionamos aqui em Itajaí, a manutenção da visitação pública garantida mesmo que um privado assuma. E aí o privado vai investir em outros equipamentos. Nós temos intenção de um museu, né, um museu com um museu marinho do mar, da questão a temática, a temática do farol, né? Exatamente, voltada ao município de Itajaí, talvez um teleférico, uma tirolesa, esses equipamentos que atraem. Então, o público pagaria o uso do equipamento e não de acesso ao parque. Muito bom. Nossa, nosso tempo já foi no primeiro bloco. A gente ainda tem muito para conversar aqui com a Maria Heloísa Lenzi, que é a diretora-presidente do nosso Instituto Itajaí Sustentável. É só um minuto, é o tempo de tomar uma água e a gente já volta. Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se no canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Instagram e também no X. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos aqui no Câmara Aberta, que hoje conversa com a Maria Heloísa Lenzi, diretora-presidente do INIS. A gente falou bastante, né, sobre esse novo parque no primeiro bloco, o Parque Municipal do Canto do Morcego, mas Itajaí tem, pelo menos no papel, mais 4 parques. Até agora tem em funcionamento realmente, né, aberto ao público, com visitação, com trilhas, o Parque do Atalaia, e me falaram que Ilha das Capivaras também estaria aberta com uma certa estrutura. Ressacada não saiu do papel. Parque de Cordeiros, como é que está? Então, nós estamos, uma das minhas metas, né, na gestão de Itajaí é justamente, a gente usa a expressão colocar as unidades de conservação de pé, né? Ou seja, tirá-las do papel. Efetivamente com
os planos de manejo que toda unidade de conservação precisa ter, o decreto, que foi no Parque do Morcego o primeiro ato, depois o plano de manejo e depois a estrutura de visitação, né? No caso de ter efetivamente visitação pública. Itajaí hoje é uma cidade que está muito bem de unidade de conservação no papel. São 10 unidades de conservação, 8 públicas, 2 privadas. Mas nós precisamos, né, que elas deem continuidade. A senhora falou que são 10, 2 privadas, entre esses parques são 5 os parques municipais e ainda teriam outras 3 unidades de preservação, acho que é Itaipava e tem mais algumas outras partes, né? Nós temos a APA do Brilhante, nós temos a APA da Orla, que nós estamos discutindo agora com o Ministério Público, porque até está criada no papel, mas o Ministério Público quer um trabalho diferente, nós estamos trabalhando junto com eles nesse sentido. Então, o Parque do Cordeiros. A Ilha das Capivaras, nós estamos já quase finalizando o plano de manejo e já temos um pré-projeto de uso da área com... equipamento turístico. Exatamente, como equipamento turístico. Então, nós estamos caminhando, mas precisamos efetivar, por exemplo, da Ressacada, que é uma unidade de conservação muito importante para o município, mas que não se efetivou... Área de morraria, tudo mais, né? Exatamente, uma área de morraria não se efetivou em função de que ela pega alguns terrenos privados e o município precisaria desapropriar. Então, a ideia é trabalhar... E, além disso, desculpa ele interromper, além desses terrenos privados que estão ali nessa área, tem também muita invasão, muita ocupação ilegal, né? Exato. Então, nós precisamos recategorizar, a ideia é essa, recategorizar a unidade de conservação, fazer o plano de manejo e começar a definir as áreas, os zoneamentos que o parque precisa ter. Então, essas unidades de conservação precisam seguir o rito, né, que a legislação federal define com o plano de manejo e os seus zoneamentos e, a partir daí, a entrega ao público com as áreas passíveis de ocupação. Estamos caminhando nesse sentido, temos uma equipe muito boa no INES, os efetivos são pessoas muito comprometidas, que querem fazer acontecer, que protegem as unidades de conservação, eles estão sempre envolvidos com isso. Então, nós temos absoluta certeza que no final dos 4 anos do primeiro mandato do prefeito Robson, a gente consegue cumprir essa meta de deixar todas as unidades de conservação funcionando, né? Como deve ser. Uma que realmente, né, saiu do papel e está funcionando há algum tempo, embora em vários momentos tenha ficado fechado ao público, sem acesso e tal, é o Parque do Atalaia. Mas agora, recentemente, vocês também, já nessa gestão, já reabriram a Trilha da Cutia. Isso. Como é que está essa questão da visitação? Quais são os horários? O que é preciso para se fazer essa trilha e conhecer o parque? O parque é belíssimo. O parque é muito bonito. Nós temos algumas melhorias previstas no parque, né? Nós precisamos melhorar a guarita de acesso, nós precisamos fazer algumas melhorias. No começo do ano, com aquelas chuvas, houve um desmoronamento que impediu o acesso, né? Fechou completamente a rua de acesso, não tinha como abrir. Nós rapidamente retiramos a terra e colocamos ela novamente. E a trilha das Cutias, a gente sinalizou toda porque ela é uma trilha autoguiada. Então, as pessoas podem fazer a visita pela trilha da Cutia, que vai sair lá na Praia da Atalaia, né? É um passeio muito bonito. Nós temos toda uma ação de educação ambiental no parque, onde as escolas podem se inscrever para fazer atividade de educação ambiental, empresas, enfim, grupos organizados podem se inscrever para fazer as ações de educação ambiental ou fazer a visita autoguiada da trilha das Cutias. A ideia é que o parque seja... como você falou, né? A necessidade de que as pessoas conheçam a área para ajudar a proteger. Então, com essas visitas, com a unidade de conservação sendo um atrativo turístico do município, nós colocamos mais pessoas naquela área, mais pessoas cuidando da área pelo município. Então, essa é a intenção com todos os outros. O Parque da Atalaia funcionou bem. Hoje, ele é
O terreno ele é efetivamente do Porto de Itajaí, mas já temos conversa com o diretor do Porto de Itajaí, sinalizando de que o município tem toda a gestão do parque sem problema algum. Então, continuamos fazendo as atividades e o parque funciona e com bastante visitação. Como é que está o mirante lá? Porque tem um mirante muito bonito que foi inaugurado há alguns anos, mas parece que estava faltando um pouquinho de manutenção. Como é que a senhora pegou essa questão? Nós temos uma equipe para fazer a manutenção do mirante, então está com toda a condição de visitação, está bem bacana lá o espaço. Nós temos que fazer umas podas das árvores para ter melhor visibilidade do mirante, né? Mas a poda ela vai ser feita pela equipe de engenheiro florestal e biólogos que nós temos no INES, né? Com acompanhamento, mas precisamos fazer essa poda só para dar uma vista melhor dali da orla da Praia da Atalaia, né? Mas fora isso, está bem tranquila a visitação, toda a estrutura funcionando para que as pessoas possam utilizar a área. E vocês estão pensando em fazer, ali no Parque da Atalaia, no caso, antigamente uma dificuldade era a acessibilidade, por exemplo, para as pessoas que têm dificuldade de locomoção, para os idosos, para as pessoas com deficiência, porque não tem, por exemplo, assim, um programa, por exemplo, de vans para levar até o topo, o cume. Como é que está essa questão? Está sendo trabalhado isso para melhorar? Porque até então tem que deixar o carro ali embaixo, logicamente, né? E fazer as trilhas a pé. Na realidade, para acessar o topo do parque, onde estão os mirantes, nós permitimos a subida de veículos para pessoas com dificuldade de locomoção. Temos vaga para... Tem que fazer um cadastro? Como é que tem que ser? Não, na realidade, se apresentar lá na guarita e aí a pessoa, identificando que há dificuldade de acessibilidade, é permitido subir com o carro, estacionar, tem vaga previsto para estacionar e a pessoa poder fazer. Isso já é uma novidade, eu não estava sabendo que tinha evoluído, né? Então é bem bacana porque o mirante também está preparado para receber pessoas com dificuldade de mobilidade. Inclusive, nós temos um cadeirante no INES que até fez no nosso vídeo institucional, ele foi até o parque e falou, né, e utilizou a cadeira dele, que é elétrica, e ele fez todo o acesso lá ao parque, foi bem bacana. Para que a gente mostre realmente que a gente tem essa preocupação, né, que por óbvio tem a trilha da cutia para uma pessoa com problemas de locomoção, ela é mais complicada. Exatamente, porque ela é bastante íngreme, mas pelo menos acesso ao mirante do parque, isso tudo, sem dúvida nenhuma, nós temos que garantir. A papai e mamãe que quiserem levar no final de semana seus filhos e fazer um piquenique, o que seja, no Parque da Atalaia, como é que faz? Qual é o horário de visitação? Como é que faz? O parque, ele está aberto todos os dias, exceto nas segundas-feiras, né? E as pessoas podem visitar o parque sem precisar agendar. Pode fazer a visitação sem precisar agendar. Só agenda se precisar fazer atividade de educação ambiental. Fora isso, pode fazer o passeio a partir das 10 horas da manhã até as 5 horas da tarde, se eu não me engano. Também por causa da questão da segurança. Exatamente. Também, né? Então, é possível fazer a visitação pública ao parque e todos bem-vindos, porque o parque é muito bonito, totalmente de fato. Gratuito, um local lindo. Exato. Vamos visitar. Agora, sabendo que tem acessibilidade, ainda melhor ainda. Maria Heloísa, a gente tem que fazer mais um pequeno intervalo. Na volta, nosso assunto são os bichinhos e os cuidados com os bichinhos aqui em Itajaí, entre outras coisas. Vamos ver se dá tempo de falar tudo. Só um minuto, a gente já volta. Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se no canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Instagram. E também no X. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí.
voltamos aqui para o último bloco, mas não o último programa, porque eu tenho certeza que a Maria Luísa vai ter que voltar aqui ainda, porque a gente não vai dar conta de vencer a nossa pauta hoje. Maria Luísa, cuidado animal. Como é que eu vi que vocês estão fazendo cadastros, né? Para que quem tenha pet e seja uma pessoa, imagina, um pouco menos recurso, né, financeiro principalmente, para fazer castrações. Como é que está esse processo de castração? Ele vai de cadastro para fazer as castrações? O que é necessário? Então, o INS oferece há muito tempo já a castração gratuita para famílias com renda de até 3 salários mínimos. Então, a pessoa tem que comprovar a renda, né, até 3 salários mínimos da família, e aí pode cadastrar o seu pet para fazer a castração. O grande problema é que a UAPA ela fica muito distante das áreas mais centrais do município. Então, muitas famílias com essa condição, às vezes, não têm carro. E levar de Uber ou uma carona, às vezes, é muito difícil, porque realmente ele é bastante afastado e sempre vai ser, porque né, um abrigo com 400 animais não tem como ser numa área central. Então, a ideia foi espalhar a castração pelo município através das clínicas privadas. Itajaí tem Vocês fizeram um convênio com essas clínicas? Exatamente. Itajaí tem muitas clínicas veterinárias de excelente qualidade, que tem centro cirúrgico. Então, o que o INS está fazendo é cadastrando as clínicas privadas do município para fazer a castração pelo município. Então, nós convidamos as clínicas, o cadastro ainda está aberto, né? A clínica se credencia conosco, ela não entra com absolutamente nenhum valor, não é uma concorrência. A única coisa que ela precisa é cumprir os requisitos ali da documentação. E, por óbvio, ter um veterinário responsável, uma sala de cirurgia que atenda, né, para fazer a castração. E aí o município, com a sua fila de famílias que intencionam castrar os seus animais, vai distribuindo essa castração nessas clínicas veterinárias do centro. A nossa expectativa é que a gente tenha uma clínica em várias regiões da cidade, né, em diferentes regiões da cidade, para poder atender a grande maioria, não só das famílias, mas também das protetoras de animais que fazem esse trabalho, às vezes de recolher o animal na rua, animal que é comunitário, que vive numa região, levar para castrar e devolver naquela região. Então, essa é a expectativa, porque a grande ação de proteção animal é a castração, a redução da população de animais nas ruas. É isso que a gente tem expectativa de fazer. Então, assim, é um programa contínuo, não é um mutirão de castrações. Isso, ele é contínuo. A ideia é que o município, agora, o prefeito Robson nos autorizou e conseguiu a renda para a gente fazer 1000 castrações, né, nesse primeiro momento, além das 250 que nós já temos orçamento para fazer lá na UAPA. Então, são 1000 castrações no todo para essas clínicas veterinárias, no valor que nós estipulamos através de orçamentos na cidade, né? É um valor social. Então, esse valor de castração, hoje nós vamos pagar para a clínica veterinária fazer a castração no animal R$ 350, encaminhado pelo INS. Aí, a clínica agenda com a pessoa, a melhor data, e faz a castração, oferece a nota fiscal ao município, faz o pagamento. É uma parceria muito interessante, porque se o INS tiver que montar a estrutura para ele fazer a castração aqui no centro, muito do valor vai na estrutura, na manutenção dos recursos humanos, e com a terceirização fica muito mais fácil de aplicar o dinheiro diretamente na castração. Então, é isso que a gente convida. As clínicas veterinárias, eu digo que o município é um excelente cliente, porque é bom pagador, né? Então, as clínicas veterinárias se cadastrar conosco. Até agora, nós só temos 2 clínicas cadastradas, então, convidamos as demais para se cadastrar conosco e a gente poder distribuir essas 1000 castrações. É um bom volume, 1000 castrações. Se fosse, vocês iriam pagar aí um valor decente, né? Porque é um valor que já foi orçado, né? Isso. Que é possível de se fazer.
Então, assim, esse para as clínicas. A clínica tem que entrar no site do INES ou tem que fazer contato direto? Como é que tem que ser para se cadastrar a clínica? No site da prefeitura, no setor de licitações, né? Aí ele vai lá ver o edital de credenciamento com os documentos que tem que ofertar. E aí são documentos que um contador consegue para a clínica numa tarde, né? Sim. Aí ele apresenta a documentação. Se a documentação tiver toda ok, a clínica passa a ser cadastrada. E o município vai fazer a distribuição dando preferência pela clínica mais próxima ao local de residência da família que está querendo castrar o seu animal. Por isso que é essencial também que quem esteja precisando castrar o seu animalzinho, seu gato, seu cãozinho, faça também, ele tem que fazer esse cadastro na prefeitura também, né? Isso. Quem está no CAD único já é meio automático ou não? Não, ele tem que fazer a inscrição porque nós temos uma legislação que define a fila única, né? Então, ele precisa fazer o seu cadastro numa prova digital, colocando ali o comprovante de renda, né? Ou qualquer coisa que comprove a renda da família ou qualquer inscrição no cadastro único ou nos CRAS. Isso, nas bolsas, né, que o governo federal oferta. Então, ele faz esse cadastramento. Se não conseguir, ele pode entrar em contato com o INES, nós auxiliamos para fazer esse cadastramento. Aqui na Câmara de Vereadores, aqui no balcão do cidadão tem a instrução, o pessoal aqui na Câmara tem a instrução de como fazer esse agendamento, e aí nós entramos em contato com a família, informando, dando o ok, e passamos o nome da família para a clínica, que vai ligar para eles e fazer esse agendamento. Você citou agora há pouco, né, essa parceria aqui com a Câmara de Vereadores, com o Balcão da Cidadania, mas vocês também devem ter alguma parceria, pelo menos para a divulgação desse programa, com a assistência social. Está correto? Nos CRAS, nos CRES? Isso. O pessoal da saúde e da família, né, eles estão sempre nas casas. Secretaria de Saúde. Da Secretaria de Saúde, exatamente. Então, eles informam a necessidade de fazer a castração, porque ainda tem muitas pessoas que têm preconceito com a castração, né? Principalmente os homens, eles se sentem, às vezes, tão ligados ao animal que castrar o animal é uma ofensa ao homem. Existe isso, eu nem sabia. Pois então a gente precisa desmistificar isso, porque a castração ela é um ato não só de responsabilidade com o animal para não haver procriação, como também uma questão de saúde para o animal. Você aumenta o tempo de vida do animal, você faz com que o animal não sofra, porque, querendo ou não, o cio é um momento em que o animal fica mais ansioso e tudo, e quando você faz a castração, tanto no macho quanto na fêmea, você diminui essa questão da ansiedade do animal, né? E até porque a gente sabe, né, que às vezes a pessoa ela é pobre, ela tem um animalzinho e tal, mas se esse animal dá cria, a pessoa não tem condições de cuidar de 5 filhotes, 6 filhotes. Ela acaba colocando, às vezes vai para a rua e tal, infelizmente, às vezes sem informação, acaba não doando diretamente o animal, né? Mas esse animal vai parar na rua. E aí é um problema tanto para o animal, que vai entrar em sofrimento, busca de alimento e tudo mais, e ficar ao relento, né? Quanto também para a cidade, né? Um problema. Chega, de uma forma ou de outra, vai chegar no INES, através das protetoras de animais que fazem um trabalho maravilhoso, né? Um trabalho de formiguinha, mas muito importante, ou ele vai chegar numa denúncia para o INES recolher o animal. Nós temos critério de recolhimento do animal, não são todos os animais recolhidos, né? E alguns são recolhidos, castrados e devolvidos ao local. Porque era isso que eu queria saber, qual é o critério para que o INES e principalmente esse animalzinho de rua vá parar na UAPA? Então, ele tem que ter, de alguma forma, uma vulnerabilidade bem clara, ou seja, ele está machucado, é uma fêmea no cio, são filhotes. Então, nós temos que ter um critério de recolhimento, porque a UAPA não tem condições de abrigar todos os animais. Então, quando o animal está saudável, ele não é recolhido, exceto se
for recolhido para ser castrado e aí ele é devolvido ao local. Por isso que o município, inclusive, tem a lei do animal comunitário, onde a comunidade ajuda a cuidar daquele animal. Isso é uma boa lei. Exatamente, porque a comunidade ajuda o animal e a cuidar do animal, né? Garantindo que ele esteja alimentado com água e que ninguém esteja maltratando, e o poder público dá as garantias do atendimento veterinário, tanto para castração como se o animal apresentar alguma doença. Então, cadastrar o animal como animal comunitário com o INES é importante porque nós damos assistência para o animal. E aí, essa rede, né, de auxílio aos animais que o município precisa ter. As pessoas podem auxiliar nesse sentido. E aí, assim, a gente tem um hábito, enquanto açorianos, eu sou filha da cidade também, então tenho esse histórico, né? Nós temos o hábito de abrir o portão para o animal dar uma voltinha na rua. E essa voltinha na rua, às vezes, acaba numa procriação de filhotes que gera um problema enorme para o município e, às vezes, para o tutor daquele animal. Então, se é esse hábito que vai ser, o animal tem que estar castrado. Então, sempre que o animal tiver acesso à rua, ele precisa estar castrado. Porque daí a gente tem a garantia de que o animal, né, claro que ele tá em risco de ser atropelado e tudo, mas alguns animais, eles se viram bem. Mas ele precisa estar castrado para que ele não gere um problema maior para o município. Eu digo sempre que essa rede de pessoas ao redor dos animais é a melhor forma da gente cuidar desse problema sério que o município tem de animais abandonados. Com certeza. Aí, nosso tempo estourou, não teve nem como a gente entrar nessa questão toda de infraestrutura da UAPA, né? E nem outros assuntos que a gente tinha elencado aqui, mas já esteja convidada a retornar aqui ao Câmara Aberta, Maria Luísa. Com certeza, a gente tem bastante temas a tratar, né? A questão do licenciamento ambiental, fiscalização, as nossas ações de educação ambiental, as questões da proteção, então eu estou à disposição. Distribuição de mudas, tudo viveiro. Isso, viveiro, então eu estou à disposição e eu gosto de falar, passar rápido, então a gente vem a hora que vocês convidarem. Mas, por enquanto, te agradeço muito ter tirado o tempo para vir aqui conversar com a gente. Imagina, eu estou à disposição. Obrigada. Obrigada a você e a todos os ouvintes. Muito bem, obrigada a você que nos acompanha. Continue assistindo a nossa programação aqui pelo canal 14 da Claro TV ou ainda no YouTube da TV Câmara de Itajaí. Faz 15 anos que nós somos, Lentes para a Cidadania. Lá no YouTube, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, curta as nossas publicações, compartilhe os nossos vídeos, porque é informação boa. E informação boa e correta tem que, circular. Até o próximo Câmara Aberta.